get through this thing called life. Let's dance, feel the heat, rock the night, guitar solo, yeah. Muito bem, vamos direto ao ponto. Começando mais essa análise, a gente vai tentar decodificar a planta arquitetônica oculta da coreografia pop moderna. É simplesmente incrível observar a cultura que a gente consome todos os dias e perceber que as raízes do que consideramos tão atual, tão moderno, têm na verdade um projeto absurdamente específico e incrivelmente bem desenhado nos bastidores. É como montar um quebra-cabeça gigante. E para começar a entender essa planta arquitetônica, a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: o que une Michael Jackson, Madonna e Beyoncé? Bom, claro que existe aquele sucesso global inegável, a quebra de recordes de vendas, aquelas turnês imensas em estádios lotados, mas indo muito além dos números astronômicos, existe um elo estético, um verdadeiro DNA compartilhado nas performances mais icônicas e lendárias desses gigantes da música. É um fio condutor que desafia gerações e que guarda a chave para a gente entender de fato como o espetáculo visual moderno é construído. Parte 1. O segredo da cultura pop. A origem escondida. Todo esse DNA compartilhado, sabe essa mágica que acontece em palcos e clipes ao redor do globo inteiro? Pois é, tudo isso aponta de volta para o gênio criativo de apenas um homem, Bob Fosse. De acordo com a pesquisa do neuropsicólogo E.B. Macedo, o Fosse não era só um coreógrafo criando passos bonitos para entreter a galera. Longe disso. De uma forma magistral, ele literalmente transformou a dança em uma linguagem do inconsciente humano. Ele fez do corpo dos dançarinos um verdadeiro território de tensão existencial, de desejo reprimido e de uma dramaticidade muito crua. O Fosse entendeu rápido que o corpo podia falar aquelas verdades que as palavras simplesmente não alcançavam. Parte 2. A psicologia do corpo. A imperfeição como arte. É fascinante notar essa mudança de paradigma. Pensa com a gente. No mundo pré-Fosse, especialmente ali na Broadway clássica, a dança era quase sempre tratada como um espetáculo decorativo. O foco absoluto era a perfeição atlética, o virtuosismo, aquela elegância toda expansiva. Era tudo sobre sorrisos largos e movimentos grandiosos. Mas aí, no cenário pós-Fosse, a revolução acontece. A dança passa a ser pura expressão existencial e tensão psicológica. O movimento não precisava mais ser fisicamente perfeito. Ele precisava, acima de tudo, ser emocionalmente verdadeiro. E olha que ironia maravilhosa, isso ilustra brilhantemente como a genialidade costuma nascer da adversidade. Diferente dos dançarinos da sua época, o Fosse não tinha aquele corpo atlético e clássico super idealizado. Então, ao invés de lutar contra a própria anatomia, o que ele fez? Ele basicamente transformou seus defeitos em um gênero inteiro. Joelhos dobrados para dentro, uma postura retraída com os ombros bem curvados, movimentos cortados em vez daqueles fluidos. Ele pegou todas as suas inseguranças físicas e as coroou como a sua principal assinatura artística, uma verdadeira virada de jogo. E o ponto crucial de tudo isso é capturado perfeitamente pelo autor Martin Gottfried, que diz o seguinte: Fosse criou uma dança da tensão humana, não da perfeição corporal. A grande sacada genial aqui é perceber que os seres humanos não são perfeitos. Nós somos cheios de conflitos, dúvidas e daquelas ansiedades modernas. E pela primeira vez na história, o público via essas emoções caóticas sendo dançadas brilhantemente sobre os holofotes. Parte 3. A anatomia do estilo Fosse, a linguagem do inconsciente. Esses elementos do estilo Fosse são, sem exagero, a base de grande parte do entretenimento visual de hoje em dia. Nós temos os movimentos angulares e o genial isolamento corporal, onde a técnica exige mover apenas um ombro ou o quadril, enquanto todo o resto do corpo fica totalmente congelado. Temos também o uso super dramático de chapéus e luvas brancas, uma sensualidade que é sempre meio fragmentada e misteriosa, pausas abruptas que seguram a respiração de quem assiste e ritmos incrivelmente sincopados. Era, na sua essência, uma dança urbana, meio quebrada, que traduzia as contradições da modernidade. Era o choque entre o glamour vibrante e a decadência social, algo que a gente vê muito bem em obras como Chicago e Sweet Charity. 4. Do palco para as telas, fragmentando o movimento. Agora, a visão desse artista era simplesmente grande demais para ficar presa só aos palcos. O cinema clássico usava planos bem abertos para garantir que a dança fosse exibida inteira, dos pés à cabeça, sabe? Como se a câmera fosse só uma poltrona de teatro muito bem posicionada. Mas o estilo Fosse quebrou essa regra no meio.
Ele adotou a montagem fragmentada, cortes extremamente rápidos e enquadramentos bem fechados no rosto ou no detalhe de uma mão ou até nos sapatos batendo no chão. Essa técnica forçava quem estava assistindo a sentir a ansiedade interna dos personagens de perto, em vez de só admirar a técnica ali de longe. O impacto absurdo dessa técnica fica muito evidente em obras-primas como Cabaré, onde a coreografia atua como uma feroz crítica política sobre a decadência social e a ascensão super perigosa do nazismo, e também em Auda Jazz, que é um filme altamente autobiográfico, onde a dança ilustra um esgotamento psicológico absoluto, misturando delírios, memória e ansiedade de um jeito muito fragmentado. As cenas de dança nunca interrompiam a história. Na verdade, elas eram a principal engrenagem psicológica da narrativa. E chegamos na parte 5, o legado em movimento, a herança na música pop. E é exatamente aqui que tudo se amarra de forma extraordinária na nossa cultura contemporânea. Michael Jackson é talvez o exemplo mais direto disso tudo. O lendário chapéu inclinado, a luva solitária, os isolamentos super rápidos e aquelas pausas de tirar o fôlego em Smooth Criminal. Gente, isso é puro Bob Fosse. Na Madonna, a gente vê a teatralização corporal intensa e a construção de narrativas visuais muito marcantes, como naquele clássico Vogue. A Beyoncé leva o conceito utilizando o corpo coletivo como um potente discurso político, exigindo uma precisão fragmentada que é impecável, o que ficou muito evidente naquele show histórico do Coachella. E o Prince? Ele assimilou magistralmente a sensualidade dramática, tratando o palco todo como uma extensão do seu próprio estado psicológico. Basicamente, toda a grandiosidade pop de hoje é herdeira direta da Broadway. Como o pesquisador E.B. Macedo reflete muito bem, depois de Bob Fosse, o musical deixou de ser apenas espetáculo. Tornou-se uma experiência psicológica em que cada gesto revela a complexidade da condição humana. Ele simplesmente provou que um simples encolher de ombros ou o curvar de um joelho podem gritar verdades ensurdecedoras sobre a natureza humana, e isso mudou para sempre o nível de exigência artística de qualquer performance. Para encerrar nossa jornada de hoje, fica aqui uma provocação. Com o olhar agora treinado para identificar toda essa arquitetura oculta, qual traço do estilo Fóssia a gente vai notar no próximo videoclipe que assistir? Da próxima vez que formos dar o play em um show de grande sucesso, o convite é para observar com atenção. Onde é que está o chapéu inclinado? Onde está o isolamento dos ombros? Aquele mestre inesquecível vai continuar lá, escondido bem na frente de todo mundo, guiando o ritmo da cultura pop. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente e até a próxima.